Olá pessoal, tudo bem? Professor Grande aqui, nos estúdios de O Que Rola Por Aí. Agora com nós em mais um programa do Professores Divergentes. Eu insisto em falar programa, né? Mas é podcast. Gente, entre em contato com a gente, deixem seus comentários, deixa o like, compartilha, espalha a semente, ok? E, como sempre, eu tenho uma breve introdução, né? Cara, eu não canso de me maravilhar com o meu meio, certo? Calma, não é a puxar a brasa para minha sardinha, não é isso. E mesmo se estivesse, eu acho que estaria certo, né? Mas a questão é que a cada talento que a gente vê aqui, a cada divergência, certo? Que a gente vê sendo apresentada em nosso podcast, a gente fica emocionado. E ver essa garotada toda seguindo essa profissão que nossa, para mim eu sou o concurso para falar nisso, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa pessoa se apresentar, certo? Porque energia é aqui, tá certo? Fabrício, grande homem, seja bem-vindo. Oh. Vamos que vamos. Professor Grande, muito obrigado pelo convite. Tá. Estou Prazer me sentindo todo privilegiado e ao mesmo tempo muito alegre de estar aqui. Você é alegre. Eu tenho esse traço de personalidade bem, né? Tá bem. Muito tendencioso à alegria. Então, prazer estar aqui. Me chamo Érico Fabrício, sou professor de estrada aí já... Eu não quero revelar a idade, mas já tem um bom tempo. Não, senhor. Não, senhor. Eu tenho que falar. Não, você pode falar quanto. Gente, eu tenho 6 meses de magistério. Quanto é que você tem, Fabrício? Uns 2 anos só. Nossa 2 senhora. 2 aninhos só. Não, 6 mil, 6 mil. Se você tem 6 meses, eu devo ter 3 só. Eu tô começando. Eu sou novato fechou. nessa 10 estrada, demais, eu me 10 sinto demais. novato. Amém. Até Essa hoje. é a grande mola. Até Certo. hoje tem. Quanto mais experiência eu pego, ainda mais eu vejo que tem um universo de coisas para eu aprender. Eu me sinto assim um novato. Né? Aí. Nesse caso de universo, né? A gente fica pensando assim, universo de coisas. Calma aí, gente. Então é só um, né? Não, é o único verso. Né? Então, como ele mesmo falou, eu vejo um universo de coisas. Essa profissão, todas as profissões. O que a gente quer é que vocês se espelhem em nossas experiências, no que a gente relata aqui, e veja que barreiras, os trabalhos complexos que a gente passa para ir ao sucesso, né? Uhum. Ocorrem em todas as áreas, gente. E está aqui uma pessoa que é muito boa para falar sobre isso, certo? E aí, como é que foram esses desafios para você chegar até onde você está hoje? Continuando a apresentação. Ou né? não vale, tem que contar tudo aqui. Tá, eu vou chegar nessa parte, só Ok. resumindo aqui a apresentação, né? Sim, professor. Então, Então, Não, minha área de formação é ciências biológicas. E ao longo da estrada também adquiri mais experiência em outras áreas do conhecimento. Então, apesar de não ser tiete do assunto e nem ainda não ser um superstar, nem estar famoso, eu pretendo chegar nesse nível um dia. Amém. Mas no bom sentido da coisa, né? Claro. Eu quero subir também, como o nosso colega Eduardo, né? Você conversou com ele. Sim, Né, no podcast anterior. O termo 10 de mais- subir, né? Eu pretendo subir um dia. Não, mas aí que tá. Esse paralelo é interessante, certo? Você ter. Não que o Eduardo esteja ascendido e essa questão toda. Não. Porque você não estaria aqui se você não fosse divergente, certo? Então, segura o ponto. Esse é o ponto. Ele fica escondendo leite, gente. Nada a ver. Pode falar tudo aqui, Fabrício. Vamos embora. Você descreveu muito meu perfil. Eu sou bastante divergente. Já é meu traço, assim. Eu mesmo já... É natural, mas assim, eu já aceitei isso pra mim. Tipo, eu não sou muito Graças a convencional no estilo de aula que eu costumo dar. Eu costumo sair um pouquinho da linha. Mas que isso é muito bom, não é? Porque aquela aula maçante, engessada, certo? Aluno
O aluno não gosta disso. Não Certo. no sentido bagunçado da coisa, mas pelo contrário. Como é que eu posso dizer? Sair da linha para trazer mais pro centro, né? Então, eu dou a aula do outro lado da moeda. Você chega no mesmo objetivo, mas lado por B. um outro caminho. Pelo Lado B. Exatamente. Todo mundo fala assim, não, essa música é do lado B. Ué, então escuta, cara, porque é do lado bom. Não é? B de bom, exatamente, o B de Você bom. é louco? Não, lado B geralmente tem as melhores canções. E eu tenho certeza que contigo a coisa deve ser assim. Quais desafios você enfrentou para estar nesse ponto? Primeiro desafio, já começa. Já que é para contar a história de vida, eu Sim, vou contar lá vambora. do início, bem do início. Diga-me mesmo. tudo, lá não do esconda Era uma nada. Vez, joga assim lá pro. Bem no comecinho mesmo, né? Para contar essa saga. Então, o desafio já começa quando você ainda é aluno. Então, você começa ali, jovem, naturalmente seguro. E aí, pelo menos vou falar da minha época, mas a minha época foi ontem, tá? Amém. Então, na minha época já havia um estigma, né, de carreira docente que não era lá muito legal. Era um pouquinho, assim, pejorativo, né? Tipo, Tem essa questão professor aí. vai morrer de fome, não é valorizado, é uma vida só de sofrimento, né? Tipo, era quase um... Como é que eu posso comparar? Eu vou usar muita referência da cultura pop aqui. Fica se à vocês estiverem vontade. antenados aí. Deve. Né? Eu também sou meio cinéfilo, né? E, assim, tenho uma alma, assim, um pouco mais de molecão mesmo, assim, então... Na verdade, tem uma coincidência aqui, né? O quê? São 2 professores com muito rock and roll. É mesmo, ó. Heavy metal, baby. Então, vamos lá, fica à vontade. Então, a coisa que se pregava era praticamente um trabalho de Sísifo, mitologia, né? Sísifo, na mitologia, foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra pro alto de uma montanha, e chegando lá, a pedra rolava para baixo e tinha que começar tudo de novo. Ou seja, um trabalho homérico, exaustivo e inútil, né? Pouco efetivo, ou que não dá muito, vamos dizer assim, como eu ouvi falar, né? Não dá futuro na vida. Essa ideia eu passei por ela também. Ou melhor, eu penso que todos nós nesse campo, né? A gente fica pensando, poxa, e aí, né? Vai dar camisa esse trem? E no começo eu nem sonhava com essa área. E em que você pensava? Agora eu fiquei curioso. Aí que tá. Eu sempre fui um amante das ciências, né? Então eu tenho o bichinho científico aqui no coração, que eu gostava de saber das coisas. Então eu fuçava, eu estudava. Gente, durante muito tempo me zoaram por causa disso. Na época chamava CDF, que era o nerd hoje, né? Sim. Eu era o CDF da turma, eu era o cara que passava as colas, eu era o cara que tirava 10 em tudo. Então, eu gostava de estudar. Gostava não, gosto até hoje. Então, entre o perfil dos estudantes, eu era meio anômalo. Porque eu era o cara que gostava de estudar. Ninguém gosta de estudar. Você gosta de estudar? Fala a verdade, hein? Você pode... Falar nisso, eu vou quebrar esse seu paradigma aqui. Já abri Você está falando com parênteses. fantasma? Não, eu estou falando com os internautas. Não, mas ele tem... Não. Mas tem que responder. Olha só, não é porque eu fico esperando, gente. Até hoje a coisa é meio estranha comigo. Certo, o cara dá uma... E com você ao mesmo tempo. Você faz parte do... Entendeu? Você não precisa... Você quer montar no meu canto? Mas ei, desculpa. Onde eu estava? Ah, tá. Então, uma coisa que eu também gostaria de aproveitar para quebrar é esse estigma que a gente tem com o estudo. Sim. Não é que você não goste de estudar, você ainda não encontrou aquilo que você gosta de estudar. Isso. Né? Você ainda não achou aquele tchan que vai te puxar. Porque, na verdade, a maioria das pessoas descobrem isso muito tarde. E eu descobri isso muito cedo. Descobre tarde, assim, lá depois da faculdade e tal, o cara faz... sei lá, chega na residência de medicina para descobrir que o tesão dele é engenharia, por exemplo. Né? Então, não é que o cara não gosta de estudar, ele só não achou o universo que ele quer estudar, que ele gostaria de estudar. Pois é, mas o que fazer nessa história, né? Porque eu penso que aquele desespero que tu falaste aí lá do início, falou assim, poxa, será que esse negócio vai dar camisa? Quando você descobre com 2 anos de curso, vamos dizer assim, 2 anos de academia, eu não sei, um curso aí qualquer, certo? Ele fala, não, eu quero ser biólogo, que é o seu caso, não é isso? Aí, o que acontece? Como é que...
poxa, deve dar uma deprê ou não? Como você pensa que deve ser lidado isso? Dá uma ansiedade. Como a gente deve lidar com isso, né? E uma insegurança muito grande. Porque jovem, naturalmente, é inseguro. Faz parte da idade, da constituição, da fase da vida. Né? Mas, assim, o grande lance, que eu não tive, mas passando a experiência aí para vocês, é você aprender a lidar com a sua própria insegurança. E acreditar que as coisas, uma hora, vão ficar bem, vai dar certo. Mesmo porque, já que ele viu que aquilo não era dele, ele já é totalmente seguro. Não é isso? Porque se eu descubro que esse caminho que eu peguei não era o que eu queria, eu estou seguro. É um caminho. Não. Um caminho não, quer dizer, uma alternativa. Eu não estou sem chão. É isso que eu quero dizer. Ao contrário, eu encontrei meu chão. Aí que tá. Então assim, vai em frente. Hoje não o papo pare. eu vou falar muito, né, o nosso colega Eduardo esteve aqui, ele falou muito da área técnico, né, profissional, eu vou falar muito mais da área pessoal e vou falar uma parte mais sentimental da coisa, né? Não, mas é isso mesmo. É isso que a gente vou falar do lado B, que é o lado bom. É o lado bom. É o lado de trajetória de vida, desafios, assim, pessoais, como você se encara como profissional. Amém. Não a parte, né, de como a profissão é estruturada, mas não vou falar da profissão, vou falar sobre o profissional. Amém. O capital humano, isso é importante, porque pouco se fala na grande totalidade das profissões, né? O capital humano, quem é o ser humano por detrás do exercício daquele ofício, né? Porque isso também conta, que todo trabalho que você faz, você imprime um pouquinho de si. Claro. Vou filosofar, que é um pouquinho da sua alma que você carimba ali, que você derrama ali. Então, isso para cada profissional, isso é importante, né? Porque isso também é um ponto no qual você se autorrealiza como pessoa. O seu ofício é uma parte muito importante. É o que você escolheu para a vida. Né? Da sua realização pessoal, eu acredito. Aí tá aí, né? Em realização pessoal, você escolheu ou você se viu? Não é? Esse é o ponto. O que você pensa disso? Você escolheu ou você se viu? Eu acho que é as duas coisas. Primeiro você se vê, depois você escolhe. Você pegou uma ferida danada aí agora, porque e essa escolha, como ocorre? A tomar você como exemplo. Aí, que coisas você teve que deixar para trás? Chorar por elas ou não, mas deixar. Muitas renúncias. Aí a primeira fase, ansiedade, porque nessa época a adolescente está descobrindo as coisas, então você gosta de tudo, você quer saber de tudo, você quer estudar tudo. E aí eu me sentia muito limitado, porque eu era pressionado a escolher uma coisa, sendo que eu queria abraçar o mundo, né? E eu achava que eu podia abraçar o mundo. Depois a gente vê que é humanamente impossível abraçar o mundo. Não dá para ser tudo e todos ao mesmo tempo. Saber de tudo, né? E aí também teve a outra pressão, que é que as pessoas querem que para você, da sua vida, só que não te perguntam o que você quer. Só te falam. Aí você está falando da família. Família, no caso. Baseado na experiência delas, né? Então, assim, eu cresci num ambiente que existia muita pressão, um ambiente que eu falo tudo, né? Não só família. Família, claro. O local, né? A cultura do local, a sociedade, tudo. O ambiente que eu estava inserido. Né? Que, tipo assim, você tem que... O importante é você ter uma estabilidade, como o Eduardo falou aqui, naquele pleno sentido do serviço público. Você tem uma estabilidade, você tem um bom status, você tem um conforto, você está firmemente calcado, garantido. Sim. Né? E você, tipo assim, pegar uma profissão que vai te dar rentabilidade, vai te dar grana e status. Né? Só que nesse sentido falta um pouco. Irmão. Eu penso que nesse caso de... Falta o lado humano, né, velho? Porque você pode ir tudo por esse caminho. O humano na docência é o que há a mim, certo? Ao meu ver. E a minha experiência. Agora, o tal do respaldo, certo? O vocacionado para mim é muito louco. Eu sou fã de vocês por quê? Porque vocês são porra louca, não estão nem aí, certo? Vambora! A aula é onde? Lá no Roncador Xingu, ao lado do Currupira. Tá lá
o Fabrício lecionando por R$1 a aula, certo? Então, É. aí eu fico pensando, poxa, como fazer com que isso seja real, né? Porque, afinal de contas, tanto o Eduardo, que você cita tanto, e muito merecedor, certo? Quanto a mim e a outros aí, certo? Existe esse sucesso, ok? Agora, como atingir isso? Ah, boa pergunta. Então, eu precisei passar por várias provações que uma hora eu precisei reconhecer, me forçar que eu precisava ter um autoconhecimento. Eu precisava Sim. olhar para dentro de mim e perceber, tipo, olha, que caminho que eu quero trilhar segundo as minhas necessidades. Então, uma hora você tem que reconhecer, é um passo que eu precisei passar na época, tipo assim, o que eu quero pra mim, o que eu gosto, qual é a minha vertente de sucesso, o que é sucesso para mim, né? E aí isso vai chegar num aspecto assim muito específico de resultado. Que resultado você quer ter exercendo aquela profissão? Né? Se você O faz... resultado não é só dinheiro, gente. Não é aí que tá o lance. Resultado não é só... Por mais claro chato que é que seja importante. dizer isso, é verdade. Claro que é só importante, mas tem algo a mais do que aquilo para você se sentir realizado. Não é só o retorno, tipo assim, a tríade, né? Fama, sucesso e poder. Esses são os elementos, né, que você vê muito. Com certeza. Isso me lembra... Mamãe, eu estou no topo do mundo. Eu sou o rei do mundo. Titanic lá. Eu me sinto assim a cada aula. Verdade. Não, é louco demais. É engraçado que no filme o Jack, ele sente isso e ele é pobre, não tem nada. A Rose tem tudo. Esse é o ponto. Se sente na fossa. Esse é o ponto. E ele só de estar lá, vendo o mar lá e batendo o vento, já se sentiu o rei do mundo. Mindset. Yeah. Nesse ponto aí, onde é que está, né? Onde é que fica a adaptação da academia a esse mundo? Não é? Eu sei que você falou, eu vou falar do ser, certo, em si, do ser comum e tal, e como é. Então, nesse prisma seu, como foi adaptar o que se vê? Porque, olha, Fabrício, a gente sabe que tem... É muito controverso isso. O que a gente aprende lá, a gente vai aplicar isso mesmo, certo? Como é que funciona isso, né? E a garotada quer saber desse negócio, porque a gente fala muito e se emociona. Não, porque Platão estava na caverna, aquela coisa toda. Da Vinci saiu cheio de ideia, porque... Não, TTT tem um filósofo aí entrando em caverna. Eu quero descobrir onde fica essa caverna, porque o povo entra e sai de lá, nossa, cheio de ideias e um monte de coisa. A alunada fica da mesma forma. Entendo. Então agora, como seres humanos, como você disse que iria ser agora réis mortais, não é? E não lá os professores. Como é que a gente adapta? Como você, enquanto um docente divergente, adaptou isso para o mundo? Nossa, pergunta. Eu vou revirar você do avesso. Capciosa essa aí. Boa pergunta. Como que a gente aplica tudo que a gente aprendeu? Ou a teoria, né? Qual é o caminho, né? Na prática. Cara, você tem que encontrar formas de viver aquilo. Se você não vive aquilo ou não sente, pelo menos na minha opinião, não faz sentido para você. Né? Então, e aí eu uso isso para poder digerir, né? Claro. Então, assim, até hoje, eu me sinto um aluno. Eu nunca parei de estudar, nunca cansei de estudar. E aí que entra o meu lado divergente, porque quando eu entro na sala de aula é outro aluno no meio dos alunos. Eu me sinto assim. Amém. Então, eu chego e aí, moleque, o que tá, pá, o que tá... Caraca, não entender a linguagem dos alunos, não entendi nada, professor. Como é que 6 mais 5 dá 11 e o cara faz por x ao quadrado e Bhaskara e dá 11? Pra que eu vou usar Bhaskara na minha vida e tal? Gente, isso é verdade, viu? Porque eu já assisti a aula dele. Então, não sei se você lembra disso. Tem um dia que ele assistiu minha aula escondido, gente. Eu nem vi que ele tava verdade. Lá. Eu só vi quando a aula terminou. Agora, esconder 2 metros de altura. Bom, de qualquer forma, eu estava lá e vi isso em loco, certo? E me interessei por demais. E pensei assim, nossa,
Na época eu estava com a ideia de montar um curso, eu pensei, esse vai dar certinho. Mas aí veio pandemia, aquela coisa toda. Então, não a culpar só a pandemia, eu também fui culpado de muita coisa ali. Viu, gente? Deixa a pandemia de lado para muita coisa aí, viu? Não para com isso. Então, você pensa que o sistema de ensino da academia dá essa canja que você teve naturalmente? Ou não? Infelizmente, não. Como é que se resolve isso? Como que se resolve isso? Então, é o seguinte, quando você chegar lá no final, que né, a universidade... Você falou, encontrar um uso para isso. Né? Primeiro você tem que encontrar sentido para si. A partir desse momento que começa a fazer sentido para você, você encontra uma forma de isso fazer sentido para os outros, no caso, para os alunos. Né? E a universidade, no meu caso, foi só uma base. Toda a expertise que eu tenho, eu fui construindo ao longo do tempo. Não, então, eu fui me construindo sozinho, praticamente. Porque eu não me sentia preparado. Então, mas pode-se pensar, então, que o ser humano, a partir de sua auto-experiência, que ele está pronto? Não, eu acho que não. Porque... Peraí, eu estou tentando entender melhor. Não. É porque você falou assim, lá não me deu muito subsídio, certo? Prático para isso, ok? Para chegar aqui fora, enfrentar o mundo, tá? Essa questão toda. A gente poderia pensar, então, que quando a gente se sai bem, certo? Existe uma inerência, um talento, algo inato, certo? Que ajuda isso. Mas aí há um gap danado, né? Porque entre você ser uma pessoa talentosa, eu espero me fazer entender agora, e usar as ferramentas da academia, certo? Como é que a gente vai fazer isso aí? Né? Se encontrar, eu concordo contigo. Isso aí, nossa, com certeza, ipsiliteris. Agora, como você, o professor que aconselha para a gente fazer isso aí, certo? Para a gente aplicar isso. Qual seria a didática que a gente deveria usar, né? Porque eu apanhei, Fabrício, você não tem ideia. Demais. Mas você é apenas professor grande. Então, apenas professor mata. Nossa senhora, eu ouço isso direto. Então, Agora pergunta, você trabalha de quê? Eu sou professor. E o que mais? Ok, além de professor, você trabalha de quê, né? Pelo amor de Deus. Eu adaptar isso, meu talento, eu já tinha me descoberto, claro. Já sabia o que eu gostava. Mas, cara, para eu estar no mercado, aí eu estou a falar do comprar pão todo dia, ir para casa, tal, aquela questão toda. Esse movimento social, como é que eu faço para extrair da minha teoria, extrair até mesmo do meu talento, essa sociabilidade entre aspas? Você tem que encontrar uma análise, você precisa encontrar um meio. Para mim, assim, o grande desafio de cada um nessa área é encontrar um meio de você chegar no resultado, porque resultado tem que ter. Tem que ter resultado. Né? Tem que ter parâmetro. Né? E o pessoal, inclusive nos outros podcasts aqui, não vai nos ouvir também, né? Explicou muito bem quais são os parâmetros, quais são os níveis de exigência, como é a estrutura, né? O arcabouço no qual tudo está montado, né? Os desafios, os objetivos, os resultados, né? Qual que é o padrão a ser seguido, metodologia, isso tudo tá lindo, maravilhoso esse escopo aí. Agora você tem que encontrar uma forma na prática de você chegar lá. Aí é nessa hora que você se vê solitário. Porque é essa parte que te é ensinada. Isso é que eu quero que você fale sobre. Aí esse abismo é que você não tem, né, referência alguma. Aí você tem que buscar. Aí entra a insegurança de novo. Né? Aí você tem que buscar, encontrar formas, aí você vai ter que tirar de dentro de si, da sua caixinha de ferramentas, as ferramentas que você tem. Então não adianta, como já nos outros podcasts já foi explicado, não adianta você começar por cima, que você não vai ter. Não adianta, por exemplo, eu querer pegar uma parafusadeira de 6 velocidades para apertar o parafuso, se eu não tenho. Às vezes eu abro lá e mal tem uma chave de fenda. Então você vai na chave de fenda mesmo, esforço, trabalho. O importante é você apertar o parafuso da mesma forma. Vamos dizer assim, fazendo a analogia, né?
Ok, E mas enquanto nessa profissão mesmo, como é que a gente faria para que isso mudasse na academia, né? Porque como é que a gente vai pôr isso lá? Continuar com a parte técnica, entre aspas a palavra técnica aí, e ainda ter essa humanidade, ok? Aí teria que Porque ser... Aí, no caso, toda a... Como é que fala? Toda a estrutura didática precisaria ser levemente reformada. Levemente nada. Porque aí... Aí teria que ser o quê? Reformada. Mas aí ia começar... Eu penso muito antes do portão de casa, cara. Certo? Eu sei que o pessoal fala assim, não, o professor grande vai muito no doméstico, tá? Pô, de lá que vem tudo. De lá que veio tudo. Certo? Agora, como atingir isso, né? Reformada, mas pelo menos para te dar um... Na verdade, essa reforma, para mim, ela é limitada, ela é em aspas, né? Totalmente. Porque não dá para você substituir a experiência. Você tem que viver, literalmente. Você tem que viver a sua profissão, você tem que viver o que você está fazendo. Perdão. Você tem que viver. Então, a vivência é tempo de vida, meu amigo. Você tem que entrar na sala de aula todo dia ali, bater cabeça durante uma semana, um mês, 15 dias, 10 anos. Isso não dá para se ensinar na faculdade, isso é impossível. Mas, de certa forma, tem um trabalho mais humano de fazer você perceber as ferramentas que você tem para você começar, né? Para você não ir tão cru, né, pro abismo, porque, né, é como se fosse uma trilha, né, como se fosse, sei lá, vou imaginar um rally Paris-Dakar. Aí a galera te explica, ó, você vai sair de Paris, vai chegar em Dakar, você vai passar por um deserto, assim, teu carro é esse, né? Aí ele dá a faculdade faz isso, né? Sim. Então você tem um Jeep ali 4x4, Mitsubishi, potência tal, motor tal, superaquece a tantos graus, não sei o quê. Aí entra no carro e vai. Aí você não tem um GPS, tem nada, aí bota o navegador tá mais perdido que você. Você vai na estrada, aí do nada, no meio do caminho, tem um abismo. Você vai atravessar um vale, aí a estrada morre aqui e continua do outro lado. Aí você fala assim, caraca, e agora? Como é que a gente faz? Gente, vocês têm que assistir a aula desse cara. Ele é muito elétrico, é muito... Nossa... Como é que a gente faz? Seja assim, continue dessa forma, pelo amor de Jesus. Mas no meio dessa eletricidade toda, me fala uma coisa. Dê alguma história sua nessa vivência. Nesse ponto que você estava falando. De como resolver. O que você possa ter passado. Não precisa dar nome a boi se você não quiser. Certo? Vamos expô-lo na internet, então. Teve algum caso que a gente pode ilustrar isso que nós estamos a conversar aqui? Essa adaptação de academia para a vida, esse descobrir-se? Pode. Pode. Sim. Mas eu vou ter que voltar uma pequena vírgula. Fica à vontade. Retroceder um pouquinho. Então, aqui o tempo é seu, até alguém aparecer ali e fazer assim. Vamos lá. Tadinho. Retroceder um pouquinho. Então, assim, pro começo dessa jornada, você vai precisar de 3 ferramentas, né? Intuição. A intuição sempre está lá e você, às vezes, você ignora, né? Intuição. Coragem para fazer uma escolha. É aquilo ali. Né? Coragem que eu falo não só saber escolher, mas ter a disposição de que você vai levar muita chicotada no lombo. E tá preparado. Fala assim, e venha. Né? Enquanto não tirar uma tira de couro das minhas costas, eu não paro. É igual o Chicó. Jesus. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso em casa. Certo? E a terceira? Ai. Acho que eu falei as 3, não? Não, assim, a intuição, a coragem e o autoconhecimento. Se você não buscar agora, pode ficar tranquilo, a vida vai te forçar. Então, né? E a segurança, porque o que mais te dá segurança é você, por incrível que pareça, e aí, retrocedendo só um pouquinho, quando eu era adolescente para escolher essa área, eu ficava muito na dúvida, tipo, meu Deus, o que eu quero? Eu não sei o que eu quero. Aí, e tipo, mesmo a gente já quer ter gostando tanto de estudar. A gente tem, porque às vezes é meio difuso. Então a gente tem muita certeza do que a gente... Na verdade, a gente não tem certeza nenhuma do que... A gente gosta de tudo, né?
Então a gente tem muita certeza do que gosta, mas não tem certeza do que não gosta. E a segurança vem daí. Então, se você quer saber por que caminho que você vai, primeiro você tem que não começar por aquilo que você quer, mas pelo aquilo que você não quer. Tipo, você reconhecer, ó, isso aqui não é a minha praia, isso aqui eu não gosto, isso aqui... Aí vem a intuição de novo, fala assim, pô, isso Eu aqui tive um não professor dá. que sempre falava isso. Falava, gente, vocês têm que estudar mais onde vocês não são bons. Certo? Porque esse concurso, essa prova, essa questão toda, ela é específica. Então, ela já vai saber e o que ela espera é que você saiba o específico dela. Agora, Resumir, a parte dela que Pô, não é foi mal, específica... não queria te não, cortar, não, desculpa. vai. Eu te cortei, Viviane, desculpa. Então, resumindo, é através do desconforto que você acha o conforto, que é a sua praia, né? Então, aí, agora eu venho com os exemplos de vida, né? Aham. Então, assim, eu cresci em Brasília, que é outro polo educacional estrondoso, Sim, o NB tá lá, ué. cultura essencialmente política, né? Então, pautada pelo serviço público, né? Então, lá, a cultura de toda a cidade, a galera vive para ser servidor público. Então, lá, isso é o ápice da vida, filosofando. O que é uma vida boa em Brasília? É você estudar pra caramba, entrar num cursinho e virar um servidor público do Senado Federal ganhando, sei lá, quantos mil e viajar todo dia. Esse é o, tipo assim, o ó da Entre vida. 22 e 30 contos. Não me engano. Exato. E isso é construído desde a base, né? Então, Brasília, para certas coisas, é uma ilha, tá, gente? Eu falo até isso para os colegas brasileiros, eles até estranham. Mas é porque eles Pra não mim, têm pra todas as coisas, Brasília é uma ilha. a visão mas de tudo fora, bem. né? A galera não tem um convívio que eu tenho, porque eu saí de lá, então, assim, tive um choque de mundo e de realidade também, quando eu vim para cá. Então, muitas coisas é uma ilha, então, lá a base é muito boa, todo mundo é escolarizado, todo mundo, literalmente. Então, a base lá é muito boa. Então, por exemplo, sem desmerecer, você chega lá, o frentista nível médio, o cara domina muito bem os conteúdos, a competição é acirrada e só existe isso lá. Então, assim, você vive de concurso público. Então, quando você chega e fala assim, eu quero ser médico, eu quero ser frentista, eu quero ser engenheiro, a galera, como assim? Engenheiro na Petrobras, né? A galera já associa você a um órgão público. Você tá louco? Né? Então, assim, Não. aí outra loucura, assim, na visão dos brasileiros, ser empreendedor. Tipo, por que tu vai montar uma empresa, velho? Tu vai bater cabeça, Aqui em você vai Brasília, falir, não sei o aqui quê. em Brasília. Se você pode entrar, a galera já associa, se você pode entrar no órgão X e ficar sussa, comerciante, nossa. Que empresa vai montar? Lava Jato. Lava Jato do Senado, beleza. Então aí pode. Exatamente. Não, você é motorista. Não, beleza, mas tem concurso do motorista do Senado agora, você entra lá e aí você fica estabilizado e fica dirigindo pros deputados. Não, eu quero ser motorista. Vai ter concurso de novo para esse povo aí. Vamos prestar? Bora. Olha, Então, assim, até fora dessa realidade, por certos aspectos da vida, você tem aquele ar de que você vive num concurso Sim. o tempo todo, né? E aí, às vezes, você se exige muito também. E aí, nessa profissão, realmente, não só na nossa, né? Mas a nossa parece que é um pouco mais ácido isso. Certo? A gente não sabe o dia de amanhã. É meio estranho. É claro que tem essa parte pública, que o pessoal tem a garantia e tal, por causa de concurso. Mas mesmo ali, cara, lá indo o cara pira. A quantidade a família de inteira colega... pressiona, a família inteira. E aí, qual concurso você vai prestar quando você terminar seu ensino médio? Ou então, qual faculdade que você vai fazer para você entrar num concurso? Então, tudo é voltado para concurso. Toda a vida acadêmica, escolar do aluno, é voltada para concurso em algum momento da vida. Em algum momento da vida. Então, tanto no ensino, o fundamental prepara a base para um cursinho de fundamental. Você chega no médio, já prepara você para o UNB, que a pressão acadêmica também. Tem o UNB, as outras universidades, né? Tem, como é que é o nome? Tradicionalíssima lá, o IESB, não, CEUB. que mudou, o UniCEUB, que mudou de nome agora. CEUB, IESB, enfim. Aí no ensino médio, aí nessa época você já está ali com 16 anos, aí a galera já te pressiona, não, faz um estágio no Senado, faz um estágio na Câmara, faz um estágio, sei lá, no Teatro Nacional. Já te empurra você, pra quê? Não, pra você familiarizar, pegar as manhas lá dentro, pra quando você fazer o concurso,
E às vezes não é aquilo que você quer, velho. Então, assim, a intuição entra aí. Então você começa a sentir uma resistência ou uma coisa avessa àquele negócio, e fala assim, pô, eu não quero isso pra minha vida. Aí as coisas começam a clarear. Foi o que aconteceu comigo. Apesar de todo o ambiente pressionar por uma Montou linha uma banda de rock? muito bem definida. Não, mas essa parte eu curtia. Eu sei. Eu tentei várias vezes pra entrar numa banda de rock. Meu Deus. Eu não tinha Fazer me sucesso encontrado com ainda. rock vai... Não, e ali é o berço de grandes bandas. Né? Capital, Legião, Paralamas. experimentando. Aí eu descobri que o rock não era minha praia, mas Aham. assim, mas virou hobby. Aí, ó, já vai clareando uma coisa. Então, eu tinha um sonho de, né, Sim, ser o próximo Legião Urbana da vida, entendeu? tá bem. Essas bandas top aí. Posso parar no sucesso e tal? Não deu. Mas eu consegui definir o que era hobby, o que era vocação. Vai afunilando. Aham. Até que chega um momento Claro. que eu tive que tomar uma decisão ao contrário de tudo, de todos, né? Que aí eu precisei olhar para trás no histórico da minha vida, ver o que tudo, aí entra o autoconhecimento, fui forçado por aquilo. E eu passei por todo esse caminho, eu fiz vários concursos, eu fiz cursinho muito tempo, né? Estudei pra caramba. E aí a família incentivava, porque eu já gostava de estudar, de saber das coisas, né? Eu com 14 anos já ficava lendo livro de 2º grau. Amém. Por interesse. Aí a galera foi investindo, mas aí chegou uma hora que eu precisava definir, o que vai me fazer feliz? Porque na verdade, isso era angustiante. É uma grande pergunta. Eu me sentia uma angústia muito grande. Aí, até que o momento eu tive contato, né, com a área, na verdade eu sempre gostei de biologia, né, eu assistia Sim. Animal Planet, Discovery Channel, aquelas coisas. E O aí, Gato Zap. gato sabe, né? É por isso que eu tô falando, tem hora que você precisa se reconhecer Sim. no contexto. Você tem que se ver no mundo, mas se ver por outros O que olhos. você pensa que hoje, com toda essa estrada, pode ser melhorado no seu meio? Melhorado? Com toda essa canja toda, certo? Com toda essa história toda de vida do magistério, de vida pessoal mesmo. Entendi. O que você pensa que para esse meio tem que melhorar ainda? Tanto no seu curso de formação, tanto no seu curso de formação quanto no exercício do que você aprendeu. Tá. Ih, tem muita coisa. O ensino das ciências... Por exemplo, O ensino científico no Brasil, agora com a pandemia, ficou escancarado, né? Eu posso falar da área científica. não pipocou cientista Porque aí pra todo mundo é canto agora. aí eu comecei a enveredar para a área das ciências, né? E Sim. a área das ciências existe todo uma cultura característica, né? Então, como é que fala? Você ser letrado cientificamente é importante. Sim. Mas nem tudo é só tecnologia, que aí é uma coisa que pode ser melhorada. A gente está muito focado, né, na mentalidade da revolução industrial. É Nomenclatura, produzir aquela coisa e é técnico e é engenheiro. Eu vou inventar um termo aqui para... Fique à vontade, professor, a área é sua. Então, assim, às vezes no meio da ciência a gente se perde, a gente se torna praticamente meio que máquinas. A gente se comporta que nem uma máquina. Então, falta um pouquinho de Você me humanização. olhou desse jeito, você me achou uma máquina? Você olhou, Não. comporta-se como máquina e me olhou para dizer, gente... Não, esse você tá negócio- falando Não, tô que o brincando. meio, às vezes, Oba, né, ele te modela, vamos dizer assim, se você deixar, e aí aqui do meu lado rebelde, se você for na onda e você deixar, Eu sou uma máquina E eu mesmo. sou resistente quanto a isso. ele vai transformando você... Quem já viu aquele filme Inteligência Artificial? O IA, é um filme meio antiguinho, Não. com aquele acho mesmo que não. menininho do Sexto Sentido, só que ele é um robô. Ah, vi. Que eles fazem uma... Não que ele cai num lagão, Isso, certo? Vai eles lá, fazem uma aprofunda e paródia fica lá moderna da parado. história do Pinóquio. Ele é um Sim. robô, inteligência artificial, que queria ser um menino de verdade. Né? Então tem hora que a gente fica muito mecanicista, achei a palavra. Ok. A gente fica muito mecanicista na coisa. Né? Então tem hora que a gente se exige tanto que a gente quer funcionar como a inteligência artificial funciona hoje. E você pensa que, para que a gente humanize isso, identificar isso que seria mecânico, que a gente aprende lá, com algo natural do ser humano? Equalizar isso aí. Pois é, mas como?
Aí fala assim, você é professor também, não me pergunta isso, você é Aí é que entrevistado. tá. A gente pode apontar alguns caminhos de direcionamento, mas não temos todas as respostas. Como isso nunca foi pensado, então é aí que a gente tem que entrar na vanguarda para descobrir como que a gente faz isso. Então eu não tenho uma resposta não, você já respondeu. específica para porque, sua olha pergunta, só, que vai encaixar. Não, nós é vamos fazer exatamente essa resposta aí. Porque, olha só, fala-se muito do experimento e de como ele fora feito, certo? Em todos os anos que a gente passou lá. Mas como é que eu aplico isso em mim e no que eu vou enfrentar, certo? Então, há sim muito a ser mudado na academia para isso, para que isso ocorra, certo? De forma natural. Eu tenho visto, irmão, que tem muita inerência no doutorado, certo? E quando eu falo isso, eu sempre vou bater nessa tecla, ou vocacionado, certo? Graças a Deus, né, ainda é um pouco raro você encontrar apenas portadores lá, mas ele realmente é um Fabrício da vida. Ele é alguém de talento. Ele não é alguém que está lá por uma grana momentânea, certo? Se ele galgou aquele ponto ali, ele realmente tem um talento danado ali. Corrompido pelo sistema, é verdade, não tenho medo de falar isso, porque isso é verdade e existe ali. Então ele tolhe-se por um prazer talvez momentâneo. Uma casa com piscina, Entendi, certo? Ele e essa optou questão toda. pelo outro caminho. E se esquece, caramba, você a respondeu, agora eu, certo, vou falar, vou voltar a mim. E se esquece de pegar aquele amor dele, certo? Aquela vocação, aquele talento nato, e ensinar, cara, a gente que está lá batendo a cabeça a como materializar aquilo no saber, certo? Coisa que ele fez no decorrer de quase por osmose, e vai me corrigindo que aí é a sua área, certo? E não fala isso pra gente. Eu sei que você falou, não, a gente tem que ralar, a gente tem que experimentar, certo? Essa a questão materialização, toda. que é a Mas sua pergunta, a minha função é facilitar esse experimento. ele inevitavelmente ele passa por um caminho individual, por isso que Não, às sim, vezes é um pouquinho mas não precisa ser tão árduo, tão concordo. solto. Então, não. Porque Aí você precisa utilizar os recursos que você tem, que estão disponíveis, estão à sua mão, mas tem que passar por um... Como é que fala? Parcos e tacanhos, mas sim. Por um domínio que você tem de determinada ferramenta. Então, assim, eu estou acostumado a usar isso aqui, né? E aí, eu tenho que materializar daqui para cá, mas eu só tenho essa ferramenta. Então, eu tenho que me virar, né? Como os antigos dizem, se vira que você não é quadrado, você tem que usar literalmente sua criatividade para você pegar aquela ferramenta e adaptar isso aqui para poder chegar do outro lado. Amém. Né? E aí, existem coisas que auxiliam e coisas que atrapalham. Por exemplo. Só que aí não tá no macro, tá no micro. O micro é o macro, professor. Não pense no macro, fique no micro. Olha o fractal. Fica me provocando. O fractal, a gente viaja aqui. Caleidoscópio. Aí que o pessoal não vai ter... Não, o professor Grande é muito filosófico, tá? Aqui nada. Não. Mas olha só. Porque o grande desafio que a gente tem na nossa área é você enfrentar a falta de apoio, velho. Esse apoio que eu falo... perdão. Sim. Ele vem em todos os sentidos. Todos os sentidos. Uma vez que você escolhe a sua área, né? Aí você precisa enfrentar uma contramão do que as pessoas pensam, que você vai achar. Aí você tem que entrar e tirar a sua própria conclusão. Depois você tem que ter aquele choque de realidade. Né? Tipo assim, poxa, a realidade é assim, poderia ser melhor. Principalmente quando o seu experimento não dá certo. Né? Que aí eu percebi isso muito na faculdade. Não, eu fechei minha escolha, beleza, é aqui que eu vou fazer. Tem aquela teimosia de que não, eu vou fazer, eu vou entrar aqui. Aí quando você entra lá, aí você começa a encontrar os recursos pedagógicos, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Os didáticos, teóricos, pronto. E aí depois você entra na sala de aula e vê que muita daquela teoria como os alunos... É uma báscara para você. Muito da teoria que você viu na faculdade não tem nada a ver com a realidade da sala de aula, velho. Verdade. Então, assim, é muito pouco uma boa a base ferramenta de que docência, você usa.
Ensinar muito você pouco. a ensinar. É. Certo? Isso, ensinar, Ou- a galera não ensina. Eu nem digo isso talvez, mas lapidar o seu talento nato. É, Certo? exatamente, a palavra se chama atuação. Quando alguns vão poder entender melhor, vamos imaginar, por exemplo, uma escola de atuação. Sim. Né? Eu vejo que isso tem nas artes, por exemplo, na arte cênica. Então, o cara, para ser ator, ele não é ensinado qual o papel que ele vai fazer. Ele é ensinado Não. como ele vai atuar naquele papel. E aí, depois que o profissional, o ator, está formado, ele imprime a sua característica exclusiva naquele papel que ele está fazendo. Sim. Então, é isso que falta na nossa área. Porque eu vejo que a nossa área de ser professor, Aham. ela é muito mais próxima da área de um ator do que da área de uma engenharia, por exemplo, aquela coisa mecânica. Né? Que muitas vezes a gente é afogado com essa didática aí. Então, mas como A gente fazer tem fórmula quando pronta, a você- gente tem métrica, tem Certo. parâmetro, tem valores e tal, mas a galera não ensina você a ensinar. Não ensina você como atuar na sala de aula. Amém. Ele te explica o que ensinar, ele não te explica como ensinar. Eu acho... Para isso nós temos aqui o professor Fabrício. Certo? E eu também, que eu não vou ficar fora do bolo, não. Você sabe, você tá do meu de apresentador aí, mas no fundo você tá Não. pegando a ideia do que você tá falando. Quem dera. Não. Gente, olha só. Mas, pra gente fechar aqui, irmão. Que é importante, também não estou desmerecendo a métrica didática, né? Você tem que ser profundo conhecedor, domínio do que Não, você está Fabrício. ensinando. Porém, Não. Agora a gente vê lá naquele negócio de dizer, só existe ensino ruim porque um professor não pode falar pro outro. A gente conversou, você fala tanto do Eduardo, no dia da conversa dele, a gente falou isso, certo? A nossa classe carcome-se porque um não pode falar do outro. Mas isso não é falar do outro. Isso é a gente não, mas pode, eu concordo. expressa- Na Ué, verdade, a falta gente falar tem- isso aí. Pelo amor de Deus, tá tudo pobre, certo? É algo muito ruim isso que a gente vê aí, certo? E os docentes divergentes são realmente isso aí. São pessoas fora da caixa, certo? E sim, dentro da caixa do ensino, dentro da caixa do sucesso do docente, que é o nosso objetivo. Por isso você está aqui, por isso eu estou aqui. E, gente, é claro, todo mundo faz parte dos divergentes, certo? Não é aqui a gente a segmentar, não é isso. É a gente acordar vocês para algo que realmente mantenha o objetivo do magistério, mantenha o objetivo da docência, que é tornar a sociedade melhor. E é uma das melhores, incríveis profissões do mundo, não desmerecendo nenhuma outra. Mas eu quero que acabe esse estigma que você falou. Eu falei assim, esse professor não dá em nada. E era meio pejorativo mesmo. Você falou assim, você vai ser o quê? Professor. Bem, ele quer ser professor. O negócio é estranho. Muda a cabeça dele. Certo? Então, gente, quem tem esse talento ou quem pensa ter, vai em frente. E não se incomode. Se na faculdade ele terminar encontrando-se com 2 anos de curso, ele, na verdade, terá realmente estado seguro nesse momento, porque ele se encontrou. Então, a própria palavra já a partir daí diz isso você aí. começa a encarar os desafios. E aí é que você percebe no que a estrutura poderia ser mudada. Né? Então, você vai lá à faculdade e tal, aí você vai para o estágio. Aí no estágio você, tecnicamente, agora sim, eu vou falar uns dos outros. Então, tecnicamente, você teria que ter um suporte de um professor mais experiente. Só que nem sempre, na verdade, raramente isso acontece. Você lembra do... Como é que é o nome daquele garfão, cara? O tridente de Netuno? Aham, Você lembra? lembro. Eu também, porque acabaram de me mostrar bem ali, assim, ó. Então, Tridente. agora, O tridente os 3 minutos. Sim, é 3 unidades ou 3 dezenas? Não. Nossa, Se fosse sério? 3 Passou dezenas, tão graças a rápido. Deus. É você, rapaz. Meu Deus do céu. Com certeza, graças a Deus. Gente, ó, muito feliz aqui com essa grande oportunidade de estar com o Fabrício aqui. E mais gente vai vir, certo? Fabrício, como você iniciou, você termina. Certo. Né? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Deixem os likes aí, certo? Mais algum recado, Fabrício? Não, por enquanto não. Espalhem a semente. O que rola por aí, agora também com docentes divergentes. Bye, bye.